Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda, que está... Deixou só a mochila ali, ó. Ficou a mochila, mas ela está em desdobramento, numa missão especial, né? Mas daqui a pouco ela volta. Talvez ainda volte durante o programa, né? A gente não sabe se ela pode se materializar ainda hoje ou não. Vamos aguardar. Por enquanto, vamos juntos, eu e Paulo Renato aqui. Vamos iniciar o capítulo 9. Capítulo bom esse, hein? Justo. Lugares assombrados. Esse tema é muito interessante, né? Mas quem passa por isso não acha nada agradável, Paulo Renato. Não está na agradável. Cultura praticamente de toda a sociedade, né? Seja no Brasil ou fora. Mas quem passa por isso aqui é complicado, né? Mas vamos lá, pega o seu Livro dos Médiuns, capítulo 9, Lugares Assombrados, é o item 132. Então Allan Kardec começa dizendo o seguinte: as manifestações espontâneas que em todos os tempos se têm produzido, bem como a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos da sua presença em certas localidades, constituem a origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas às perguntas que dirigimos aos espíritos sobre esse assunto. Então ele já deixa claro aqui, o Paulo Renato, que desde todos os tempos, né, os espíritos, por motivos diversos, eles algumas vezes fazem questão de darem sinais ostensivos da sua presença. Nós vamos verificar, né, ao longo do estudo no capítulo, de que não basta ao espírito querer fazer isso. É preciso uma série de condições para que o fenômeno possa acontecer. Justamente. E acima de tudo a permissão de Deus. Acima de tudo, a permissão. Porque, embora esses fenômenos sejam naturais, essa relação do mundo físico, dos homens encarnados com os espíritos desencarnados, com a humanidade desencarnada, essa relação é natural, sempre existiu, talvez com grande intensidade, mas desconhecíamos isso, porque os meios de comunicação, de interação social eram muito restritos. Hoje em dia, os fenômenos que acontecem num extremo do globo, quase que imediatamente são comunicados no outro extremo. Então, o que possa parecer para nós que eram fenômenos esparsos, raros, talvez não tivesse essa raridade toda que julgávamos. Então, muitas vezes a pessoa se precipita e diz: hoje os fenômenos são bem maiores. Mas entendemos que também maior é o número de pessoas na Terra. Se aumentou o número da população no mundo, naturalmente aumentou também o número dessas comunicações. Mas proporcionalmente falando, as épocas antigas ou remotas, dentro da proporção de habitantes encarnados, naturalmente eu acredito que essas relações também eram bem intensas e muito naturais, não eram tão esparsas como se julga. Os próprios pajés, os próprios grandes instrutores da humanidade dentro das suas sociedades, eles se comunicavam com aquelas entidades espirituais que davam-lhes as orientações necessárias, segundo o seu meio ambiente, o seu habitat. Nós vemos isso também nos templos da Grécia, o mais famoso é o Templo de Delfos, que todos nós conhecemos. Então, são fenômenos naturais e
com essa naturalidade que a doutrina espírita nos explica, é que nós vamos aprendendo a lidar com eles. É isso aí. Então vamos agora, né, às perguntas que Allan Kardec fez sobre esse assunto, das casas mal assombradas, dos lugares assombrados. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, aos espíritos: os espíritos se apegam somente às pessoas ou também às coisas? Essa daqui é muito importante. Vamos à resposta aqui dos benfeitores. Depende da elevação deles. Certos espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não se acham bastante desmaterializados, podem vigiá-los e montar-lhes guarda. Quantas histórias, né, nós vemos, e é muito comum, de pessoas que... Pessoas, a gente já sabe que a gente tem esse apego, né? Mas ninguém imagina que um espírito possa ficar apegado a um objeto material, mas pode. Né? Com certeza. Por diversos motivos, né? No livro... nos domínios da mediunidade tem lá aquela moça que ficou agarrada num espelho que estava lá num museu, né? Mas por que ela ficou ali? Porque ela ganhou aquele espelho de um homem que ela amava. Esse homem disse para ela que estava dando aquele presente, que ele ia ter que viajar, mas que ele voltaria. Então ele foi, mas não voltou. E ela ficou agarrada no espelho pela lembrança dele. Né? Ela ficava olhando para o espelho, foi ficando ali, né, sonhando com a volta dele, e a presença dele estava materializada naquele espelho para ela. Ela desencarna e continua esperando aquele noivo. Né? Então, aonde o espelho ia, ela ia atrás. Até a conclusão que o instrutor coloca é interessante, né? Que André Luiz pergunta do espelho e tal, e o instrutor lá que estava dando as informações disse que possivelmente um dia alguém se interessará por aquele espelho e levará para casa, e talvez, possivelmente, seja o mesmo dono do espelho, aquele que presenteou ela, quer dizer, aquele que a abandonou. A lei se cumpre, né? A lei se cumpre. Ela ia para os braços deles de uma forma ou de outra. Ou de outra. Né? Numa nova encarnação. Mas ali era uma situação mais específica nesse sentido. Mas tem casos de espíritos que são apegados por questões realmente de apego material. Ela não tinha um apego ao espelho. Ela tinha um apego ao que o espelho representava para ela, que era aquele noivo que ela esperava. Mas tem espíritos que não, eles são efetivamente ligados aos seus bens materiais. Eu me recordo de uma conversa com um espírito numa reunião mediúnica, que ele se apresenta e ele aparecia protegendo na mesa, né, dos trabalhos, ele botava as mãos protegendo alguma coisa, como que diz assim, não chegue perto. Eu, claro, não tenho evidência, eu não conseguia ver o que ele estava vendo, o que ele estava projetando ali. E eu cheguei, falei, meu irmão, que Deus te abençoe e tal, fique tranquilo, a gente está aqui para te ajudar. Ele falou, não chega perto, não pega, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Acho que era o que ele estava visualizando, alguma coisa como dinheiro ou, sei lá, alguma pedra preciosa. Não sei o que ele carregava com ele. E aí ele estava influenciando uma pessoa que depois ele veio ele mesmo a revelar que era a filha dele, encarnada. E ele disse que a filha dele, junto com o genro dele, estavam dilapidando o patrimônio dele. E aí nós fomos conversando e eu falei com ele, mas meu irmão, eu vi que claramente que ele tinha consciência de que não estava mais no corpo físico. Aí eu falei, mas de que serve agora, né, o seu dinheiro, o seu patrimônio? Você não está mais no corpo físico, onde você está agora, esse dinheiro, todo esse patrimônio não vale nada, não serve para nada. E ele dizia, não importa, é meu, eu conquistei, eles não podem fazer o que estão fazendo. E ele perseguia a própria filha e o genro por causa das questões materiais, que aí não era um objeto específico. Ali era o patrimônio dele. Conquistado por ele, com o trabalho dele, sabe-se lá Deus como também, não cabe aqui julgar. Então, assim, ele estava... E porque a gente fala em assombração, mas muitas vezes esses espíritos atuam sem se fazerem perceptíveis. O que é até mais perigoso. Porque quando tem um fenômeno físico, né, a chamada assombração, a pessoa com medo vai buscar ajuda. Quando você não vê, você sofre a influência daquele espírito que está preso àqueles objetos, àquelas situações,
e aquilo vai causando uma série de embaraços na sua vida, uma série de problemas, e você muitas vezes nem percebe. É interessante que, guardando as proporções morais, mas a questão da afeição aí, ela continua a existir. Nós temos a afeição no campo moral, digamos, naquilo que envolve o coração, numa sensibilidade superior, que se poderia chamar em muitos casos de amor, mas também temos a afeição, o que se classifica muitas vezes como amor também, as questões materiais, aos objetos que foram fruto de trabalho, foram conquistados pelo exercício da atividade profissional honesta. Então, esses objetos também, muitas vezes, para muitas pessoas, eles são objetos em que a pessoa coloca o seu coração, em que a pessoa coloca o seu amor. Então, guardando as proporções de tudo, nós podemos dizer também que essas pessoas apegadas às questões, aos objetos materiais, eles também estão apegados a alguma forma de afeição. E muitas vezes esse afeiçoar-se às questões materiais pode não ser bem pela questão do objeto, do material em si. Mas a pessoa avalia e se prende aos esforços que ela empreendeu para aquela conquista. Muitas vezes o que ela está tentando preservar não é só o objeto, mas é a própria memória dela. Na memória dela, no pensamento dela, na mente dela. Às vezes ela teve que batalhar muito. Ela revê aquilo tudo, o sofrimento, a dificuldade que passou, as lutas em família, muitas vezes abdicou da convivência familiar para se dedicar mais ao trabalho e para ter as conquistas que teve no campo da honestidade. Então, muitas vezes, o apego não é só a questão material em si, mas é essa lembrança afetiva, por reconhecer que fez jus àquilo que é a conquista dela. E você bem lembrou que essas interferências espirituais não se dão tão ostensivamente, que se isso ocorresse, nós buscaríamos um recurso de proteção, de ajuda. Mas às vezes ela se dá fora do corpo físico, por entidades espirituais que nos aguardam durante o sono, durante o período de repouso físico, para tirar satisfações conosco, querendo saber por que motivos nós estamos lançando mão daquilo que ela julga ser dela. E muitas vezes esses encontros espirituais são traduzidos por nós como pesadelos horríveis. A pessoa acorda e diz que teve um pesadelo horrível, que alguém lhe cobrava tal coisa, que perseguia. Então, quer dizer, são reminiscências nossas que causam perturbação no mundo espiritual para aqueles que se mantêm nelas. Mas essas perturbações também são da pessoa encarnada. Aquela pessoa que compra um objeto novo, um objeto de uso novo, e não permite que ninguém use, ninguém mexa, especialmente carro. Nós temos visto muito isso com carro. A pessoa fica lustrando o carro o dia todo. Conhecemos uma pessoa que ficava assim o dia todo. O dia todo lustrando. A esposa, naturalmente, sofria com isso. Tem esposas que falam assim: esse homem faz um carinho danado nesse carro, não faz um carinho em mim. Tá toda hora limpando. Quer dizer, a pessoa é pegada mais às questões materiais e do que a própria família, É verdade. E se for ver o histórico desse espírito, suas encarnações passadas, nós vamos encontrá-lo na mesma situação. Não, e se bobear, morre e fica agarrado no carro. Não, com certeza. Que não vai querer que ninguém mexa no carro dele. Não, e ai de quem mexer. Ai de quem mexer. Então, assim, são muitas histórias, a gente vai falando aí ao longo desse capítulo, que a gente vai falar sobre muitas histórias, mas eu me recordo de uma outra, de um conhecido, que ele é um homem que passou por uma certa dificuldade na vida,
E quando tem que ser, ele conseguiu um dinheiro emprestado, comprou uma participação numa sociedade num bar. Esse bar prosperou muito e ele passou a ganhar de 1 salário, 2 salários, ele passou a ganhar 40 mil reais mensais. É uma mudança radical. Uma mudança radical. E o que ele fez? Ele começou a guardar o dinheiro em caixas de sapato. Ele não botava no banco por causa de imposto, aquela coisa toda, ele ia guardando nas caixas de sapato dele lá. E eu falava com o filho dele. Rapaz, se seu pai morrer, pra tu mexer nessas caixas de sapato aí, tu vai ter esperar uns dias. Tu vai ter que fazer muita prece, muito evangelho no lar. E ele é uma criatura, ele está encarnado ainda, que ele não anda com dinheiro, ele não usufrui do dinheiro. Acreditem. Ele não usufrui do dinheiro. O dinheiro é todo guardado. Ele, no máximo, ele pega o dinheiro quando tem um excesso de dinheiro e compra um imóvel, alguma coisa assim. Mas ele utilizar para ele é quase que uma raridade. Ele leva marmita para o próprio bar dele, que serve comida. Nossa Senhora. Ele anda com 10 reais, ele vai no banco sacar 10, 20 reais para poder ter algum dinheiro na carteira. Então você olha, você vê claramente que é um companheiro que está extremamente doente. Porque ele não consegue sequer usufruir de um patrimônio que é dele. Ele conquista dele. Conquista dele, ele não roubou ninguém. Ele está trabalhando e ganhou esse... Né? Deus levou ele para esse caminho. Mas quantas pessoas ele poderia estar ajudando? Quantas vidas ele não poderia estar transformando? A gente não pode julgar. Né? A gente está aqui analisando esse apego que algumas pessoas têm às questões materiais. E que, infelizmente, ele desencarnando nessas condições, o que esperar? Como é que ele vai se libertar disso? E dificilmente, né? Ele, muito que provavelmente, né? Durante algum tempo, ele vai ficar num estado de perturbação muito grande em relação a essas caixas de sapato lá cheias de dinheiro. Mas que Deus abençoe o nosso irmão e ele possa despertar antes da partida dele. Doutor Bezerra tá ligando pro Paulo Renato aqui, ó. Cadê? É o alarme, Paulo Renato. Esqueci em casa. Esqueceu do alarme. É o quê? Remédio? Mas eu esqueci em casa. Quer dizer, tu bota o alarme e não traz o remédio? Não. É coisa de idoso. É desapego. É coisa de idoso mesmo. Não, é desapego. Ó, vamos à pergunta de número 2, tá? Vocês que chegaram agora, programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aqui iniciando o capítulo 9, que é dos lugares assombrados, o item 132. Lemos a pergunta 1 e agora vamos para a pergunta de número 2. Eu estou aqui com o Paulo Renato e a Maria de Fátima Miranda, que desapareceu e não retornou ainda. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Quando Kardec fala em espíritos errantes, não é porque ele está errado. Né? São espíritos que estão desencarnados. É o período entre vidas. Tá? Entre uma encarnação e outra, Kardec chamava de espírito errante. Algumas pessoas acham que são espíritos errados. Então, esses espíritos que estão desencarnados, né, nesse período entre uma vida e outra, eles têm predileção por alguns lugares? Então vamos lá, ó. Eu tenho até uma boa notícia. A Miranda apareceu por aqui. Não sei se ainda... a gente está vendo só o espírito, não materializou. Então, respondendo aí essa questão de número 2, os espíritos dizem: o princípio continua sendo o mesmo. Os espíritos que já não estão apegados à terra preferem os lugares onde possam exercitar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, alguns deles podem ter, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. É muito comum, né? E não quer dizer que seja um mau espírito, mas é muito comum uma pessoa desencarnar e ficar meio que se sentindo presa ao ambiente doméstico, à sua casa. A minha avó viveu muitos anos numa mesma casa. Quando ela desencarnou, ela ficou dentro de casa ainda durante algum tempo. Até os espíritos gradativamente irem convencendo ela de que, olha, não precisa mais você ficar aí, vamos seguir. Então, alguns espíritos, ainda que são apegados, né? Eu sempre morei aqui, 50 anos morando aqui. Aí morre, vai ficar ali. Fica um pouco
né, meio que preso naquele local. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? Seja bem-vinda. É natural, onde estiver teu coração está o teu tesouro, né? Quem não se preparou e não percebe esse momento dessa morte biológica, vai se sentir num ambiente que sente-se bem. Quando tu morrer, tu vai ficar atrás dos gatinhos? Como é que tu vai fazer? Olha, eu sinceramente ainda não pensei. Eu acho que eles vão atrás de mim. Vai ser Francisco de Assis e Miranda de Assis. Senhor, tadinho, Carregando. porque eles sinalizam direitinho as coisas para mim. Mas até isso é verdade. Tem pessoas que são tão apegadas aos seus animais que quando desencarnam... Mas eu tenho bichinho, só que eu não me sinto assim tão apegada a Você eles não, sabe? claro, eu agradeço muito pela energia, mas eu deixo Jesus cuidar deles. Mas não procede esse fato, né? Eu conheci pessoas que tinham... elas ficaram numa situação que elas tinham, por exemplo, 50 gatos dentro de uma casa. Não. Essa pessoa desencarna, como é que vai ficar a cabeça dela? Pois é. Ela fica... Meus bichinhos vão morrer. Com certeza. Quem é que vai cuidar dos meus bichinhos? Então ela fica ali, naquele desespero de tentar... E eu fico imaginando a angústia desse espírito. Porque você desencarnado não pode, né, fazer o que fazia antes. É claro que normalmente pessoas piedosas, né, caridosas, vão assumir o cuidado daqueles bichinhos, vão dar um direcionamento, vão levar para abrigo, vão doação. Isso mesmo. Até para que a pessoa desencarnada se sinta minimamente desconfortada de ver que os bichinhos não ficaram ao desamparo. Não, agora em situação de risco comigo, em qualquer lugar, eu penso primeiro neles. Né? Aí eu falo, André, qualquer coisa, você tem a chave da casa, vai lá e pra dá dar o socorro, né? Socorro a eles. Isso é muito justo, né? Essa preocupação. O problema é que tem pessoas que acabam tendo um apego exagerado a pessoas, animais, coisas, e aí a pessoa não consegue se desligar, ela desencarna e fica ali, fica presa ali, não consegue mais lidar com a situação. É interessante, no próprio, acho que é o livro do Divaldo, tem lá o caso da Otília, se eu não me engano, né? Se eu não me engano o nome é esse, aquela senhora que era da Mansão do Caminho, que ficou presa lá há tanto tempo, ligada ao corpo físico, porque não conseguia se desprender dele com a preocupação do trabalho que exercera durante muitos anos. E a mentora espiritual estava ali ao seu lado, esperando a disposição dela em querer se levantar. Nós também lembramos de um fato registrado, que segundo consta, Dr. Bezerra de Menezes, para não ficar preso aos apelos da família, no momento do seu desencarne, ele lembrou da passagem de Jesus, quando se referia a Lázaro, pedindo que Lázaro levantasse do sepulcro. Quer dizer, deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então tem um momento que é preciso não olhar para trás, momentaneamente pelo menos, até que encontremos um equilíbrio necessário para lidar com as coisas com as quais nos afeiçoamos. E eu acho que uma das maiores surpresas que podem ocorrer conosco no desencarne é descobrir que nós estamos muito presos, emocionalmente falando, àqueles a quem julgávamos não ter por eles grande afeição. Né? A própria questão da família, que muitos não consideram como deveriam considerar, mas na hora do desencarne dá uma luz na mente, ela verifica que deixou passar muita coisa boa na vida dela e às vezes para aquela encarnação já é tarde. É isso aí. E aí, dona Miranda, 1 minuto para terminar. Eu lembro da hora celeste, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que os benfeitores estavam cuidando dela, né? E a dificuldade é porque ela administrava a instituição e estava preocupada com os companheiros que ficariam, mas ficou tudo bem. É isso aí. Vamos firmes. Semana que vem continuaremos dando aqui sequência ao nosso estudo. Só corrigindo, nesse livro o nome é Adelaide. Adelaide? Adelaide Câmara. Adelaide Câmara. Então tá bom. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos dando sequência ao estudo desse capítulo 9, já na questão de número 3. Muita paz a todos. Deus nos abençoe. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o livro, o Clube da Fraternidade, me deu um branco. E para se associarem e contribuírem, nós necessitamos muito. 3386-1422 3386-1422. Sejam sócios. Astênio, vamos continuar? Vamos lá. Nós começamos a estudar no nosso encontro anterior, na Revista Espírita de novembro de 1858, um texto com o título Conversas Familiares de Além Túmulo. Então foi uma reunião familiar em que evocaram o espírito Mehemet Ali, que teria afirmado no encontro anterior que teria vivido ao tempo dos faraós, e esse grupo familiar, então, aqui ficou querendo saber através dele uma série de informações. Evocaram, né? Eles evocaram. Então eles ficaram assim, já que ele viveu ao tempo dos faraós, ele foi um sacerdote, ele deve ter muitas informações a respeito da vida naquele tempo, e vamos aproveitar para explorá-lo, né? Como se desconsiderando que o fato de estar desencarnado não faz ter a memória total do tempo. Exatamente. Né? Porque nós existimos há muito tempo. Exato. Então, há milênios. Né? Então, sem necessidade, não se volta à memória total. Né? Exato. Bom, e aí eles fizeram uma série de perguntas. Nós paramos na pergunta 16, em que eles falaram: não seria um paradoxo adorarem o crocodilo e os répteis e ao mesmo tempo o ichneumone e o ibis que os destruíam? Então nós verificamos uma nota de rodapé que dizia que esse ichneumone era um mangusto da Europa, Ásia e África, estimado pelos antigos egípcios por ser considerado um grande devorador de ovos de crocodilos, e era chamado também de rato de faraó. Bom, aí fazem uma outra pergunta. Por que Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a cabeça de um cão? Então, ambos eram deuses, né? Mas um deus tinha a cabeça de gavião, então seria a predileção deles pelos animais, né? Exato. Então, e a gente já viu, né? De repente está alguém assistindo o programa hoje, não assistiu o programa anterior, os sacerdotes criavam esses deuses animais para que o homem não tivesse interesse em buscar a essência divina real. E para temerem, né? Sim, né? Quanto mais o homem se afastasse de Deus real, mais eles teriam domínio sobre os homens. Né? E, como você diz, não mudou quase nada. Nada, né? Porque ainda querem ter domínio sobre os homens hoje, tem, né? Não querem apenas, não, tem. Tem, né? Coitado deles. Então, por que Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a de um cão? Ele responde: o egípcio gostava de personificar sob a forma de emblemas claros. Anubis era bom, então ele era personificado com a cabeça de um cão, né? Porque era um deus bom. O gavião que estraçalha representava a cruel Osíris. Então, a Osíris, como representava um deus cruel, tinha a cabeça de gavião, né? Porque o gavião estraçalha. Bom, aí eles fazem uma outra pergunta. É interessante, né, que numa conversa que não estava acrescentando muita coisa, mas eles continuaram fazendo perguntas. E aí perguntaram o seguinte: como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos com o desprezo e o horror por aqueles que os enterravam e mumificavam? Então aqui eles já mudaram, já cansaram da questão dos animais, né, e procuram explorar uma outra questão.
eles tinham informações históricas de que os egípcios, né, eles tinham um grande respeito pelos mortos, mas ao mesmo tempo eles tinham um grande desprezo e horror por aquelas pessoas que enterravam os mortos ou que mumificavam os mortos. Então, como conciliar isso, né? Eles terem tanto respeito pela morte e tão pouco respeito pelos que faziam o sepultamento ou mumificavam. Aí a resposta foi o seguinte: o cadáver era um instrumento de manifestações. Segundo eles, o espírito retornava ao corpo que havia animado. Como um dos instrumentos de culto, o cadáver era sagrado, e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade da morte. Então, como o cadáver era sagrado, pelo menos na visão aqui desse sacerdote, né, o Mehemet Ali, como o cadáver era sagrado, aqueles que ousavam sepultar o cadáver ou mumificar o cadáver estaria violando a santidade da morte, né? E daí eles então não gostavam de quem fazia sepultamento ou mumificava os cadáveres, tá certo? Bom, ignorância é ignorância, né? Então, hoje, quando no futuro, quando formos olhar o que nós fazemos hoje, nós vamos também falar ignorância é ignorância, né? Mas vamos lá. Eles ainda fazem mais algumas perguntas. Nós estamos na pergunta 19, são 23. Né? Eles perguntam o seguinte: a conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? Então eles tinham uma ciência já na época de conservar os corpos, né? De fazer o corpo permanecer sem putrefação, né? Então a conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? Aí ele responde: mais longas, isto é, o espírito voltava por mais tempo desde que o instrumento fosse dócil. Então eles acreditavam que uma vez que eles conservassem os corpos e que o espírito volta ao corpo, não obstante o corpo não se levante mais, né? Mas eles consideravam que por mais tempo o espírito pudesse se valer daquele corpo e daí por diante. Bom, questão número 20, né, a pergunta número 20 que eles fizeram ao Muhammad Ali. A conservação dos corpos visava também a salubridade em razão das inundações do Nilo? Então eles levantam aqui uma outra hipótese histórica de que os egípcios eles faziam a conservação dos corpos para evitar que a putrefação dos corpos enterrados viesse se deteriorar, a tornar a água do Nilo insalubre. Né? Entendeu? E hoje isso acontece ainda, né? Alguns cemitérios aí que entram pelo né, muita chuva. Com enchentes, né? Aí pegam a corrente de água no subsolo, né? E contaminam. Isso. Então, a conservação dos corpos visava também a salubridade em razão das inundações do Nilo? Ele responde sim, para os do povo. Então, pelo menos, os do povo entendiam que se eles não conservassem os corpos, que a água do Nilo ia tornar-se insalubre, né? Bom, a iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia. Eles voltam aqui, então, a querer comparar, né, o Egito e a Grécia, né? Então, disse a iniciação nos mistérios, que sempre foram poucos, né, aqueles estudiosos e tal, e que eram autorizados a estudar, né, ir na fonte e tal. Então, a iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia, ele responde, mais rigorosas. Então, diz ele que para você ser um iniciado no Egito, era muito mais difícil, né, ou era mais difícil que você ser um iniciado na Grécia. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Aí ele responde, para não haver senão almas superiores. Essas sabiam compreender e calar. Então, quando ele fala almas superiores, seriam homens superiores. Então, aquela casta, né, de iniciados, né, que, em razão disso, tinham uma vida, né, nababesca, né, em razão do seu saber. Exatamente. Diante, né? E seus escravos, e as suas terras, né, só porque eles tinham conhecimentos que os outros não tinham. Então, o processo de seleção para ser iniciado era um processo muito rigoroso. Isso. Né? Bom, e aí a última pergunta, né, feita por esse grupo familiar ao Mehemet Ali.
eles indagam assim: o ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas, ou ali eram ensinados também os preceitos da moral e do amor ao próximo? Vale a pena a gente recordar que nessas reuniões, né, para os iniciados, muitas das vezes tinham médiuns, né? Então muitos ensinos eram dados pelos mortos. Exatamente. Né, mas eles não espalhavam de jeito nenhum, né? O ensino dado, não fizeram como Kardec, publicando o Livro dos Espíritos. Difundiu para o povo. Isso, O ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas, ou ali eram ensinados também os preceitos da moral e do amor ao próximo? Ele responde: tudo isso era bem corrompido. O objetivo dos sacerdotes era dominar e não instruir. Ou seja, ainda que um morto desse grande ensinamento ali, né, eles queriam manter o povo em rédea curta. Sim. Aí, né? se o espírito desse um ensinamento superior, ele diz: esquece isso. Isso não é para eles, é para nós. É isso. Isso a gente não passa para frente de jeito nenhum. Bem, então nós terminamos a parte da Revista Espírita de novembro de 1958, intitulada Conversas Familiares de Além Túmulo, que foi uma conversa com o espírito Mehemet Ali, que teria vivido ao tempo dos faraós. Então, como a gente viu, não acrescentou muita coisa. Exatamente. Né? Fala que nenhum segredo foi revelado. Fala que era mão de obra escrava, a gente imagina que sim, porque quanto mais para trás, maior a escravidão, né? Exato. Então não foi muito útil, mas de qualquer forma, como vimos, Kardec publicava assim mesmo, uma vez que esse grupo familiar mandou para ele. Em respeito ao grupo familiar, ele publicou, mas para que recebesse as devidas críticas, as devidas análises, né? E eu imagino que a maioria também tenha analisado nesse sentido que nós estamos analisando, e que as perguntas e as respostas, né, não agregam muito não, né? E você vê, né, Astênio, o quanto havia divindades que o homem intuitivamente acreditava nessas divindades, deuses, né? Sim. Que depois se transformou num único Deus. Uhum. Então, exatamente o povo judeu era monoteísta. Sim, isso é importante, né? Porque você vê que diante de um quadro desse, né, em que até esses bichos pestilenciais eram deuses, né? Jacaré. Para um determinado agrupamento humano chegar à ideia de que, na verdade, Deus não era nada disso, né? Então isso já era um grande avanço. Né? E não foi por outro motivo que aquele povo foi escolhido para que Jesus nascesse entre eles. Exato. Né? E apesar desse grande avanço, ainda fizeram a besteira que fizeram, né? Bom, vamos lá, gente. Agora tem, ainda na Revista Espírita de novembro de 1858, temos uma outra conversa familiar, né? A primeira foi do Mehemet Ali, agora do Dr. Moore, né? Pelo menos escreve assim, M-U-H-R, tá? A pronúncia pode ser outra, nós estamos pronunciando do jeito que está escrito, o Dr. Moore. Morto no Cairo a 4 de junho de 1857, evocado a pedido do Sr. Jobar. Em vida, disse este, o Sr. Jobar, era um espírito muito elevado. Então, o espírito muito elevado era o Dr. Moore. Médico homeopata, verdadeiro apóstolo espírita, deve estar no mínimo em Júpiter. Pelo menos essa era a visão do Sr. Jobar, que era um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Era um homem muito respeitado, inclusive no campo da ciência também. E homeopata, né? Era uma coisa... O homeopata, o Dr. Moore, né? Dr. Exatamente. Moore, Então, a homeopatia é muito antiga. Sim, é muito antiga. Então, agora a gente nota que o Dr. Moore, ele desencarnou em 4 de junho de 1857. O Livro dos Espíritos tinha acabado de ser publicado, né? E aqui o Jobar informa para Allan Kardec que ele era um verdadeiro apóstolo espírita, o que indica que, na verdade, a doutrina espírita já existia antes da publicação do Livro dos Espíritos. Perfeito. Né? Só não estava consolidada, né? Exatamente. Numa obra, né? E daí por diante.
Bom, e o Jobá admitia que, pelo caráter, né, pela bondade, pela inteligência, etc., do Dr. Moore, que ele teria ido habitar Júpiter, né? E aí ele é evocado. Quando fizeram a evocação, ele, tal como os outros dizem. O Júpiter era muito bem frequentado, né? Sim, quando me convidarem para ir para lá, eu vou correr. É na hora. Bom, então, quando fizeram a evocação, ele respondeu através do médium: estou aqui. Então é aquele mesmo critério, né? Já sabe que vai ser evocado. O pensamento. Então já está ali, né? Bom, aí perguntaram a ele: terias a bondade de dizer-nos onde estais? Aí ele responde: estou errante. Eu não sei se ele não entendeu bem. Erraticidade, né? Está na erraticidade. Mas é que quando estou errante, seria mais uma resposta para a pergunta de como estais, né? E não onde estais. Então, onde estais, ele poderia: estou junto ao médium, né? Estou em tal lugar, esse tipo de coisa, né? Mas ele falou assim: estou errante. E está errante é aquele que está aguardando uma nova reencarnação. Exatamente. Né? Bom, mas a gente nota também que ele tinha desencarnado há pouco tempo, quando ele foi evocado. Bom, aí continua: foi a 4 de junho deste ano que morrestes. Então eles estão fazendo a pergunta em 1858, né? Foi a 4 de junho deste ano que morrestes. Ele coloca do ano passado. Então ele corrige que foi 4 de junho. E já sabedor, né? Ele tinha noção. Do ano anterior. Bom, era um homem lúcido, né? Médico e tal. Bom, lembrai-vos de vosso amigo, o senhor Jobá. Então, ao que tudo indica, o Jobá não estava nessa reunião quando ele foi evocado. Lembrai-vos de vosso amigo, o senhor Jobá? Ele responde: sim, muitas vezes estou perto dele. Então, ele tá dizendo que ele continuava sendo amigo, né? E ele, muitas das vezes, sempre que podia, ele estava perto do Jobá. Então, eram duas criaturas realmente que se admiravam mutuamente, né? Aí perguntaram: quando eu lhe transmitir Kardec fala: quando eu lhe transmitir essa resposta, ele terá prazer, porquanto sempre teve grande afeição por vós. Então Jobá, de fato, não estava na reunião, e o Kardec informara ele que esse Dr. Moore estava junto, sempre perto dele, né? Ou muitas vezes perto dele. Aí ele responde: eu o sei, é um dos espíritos que me são mais simpáticos, é um dos meus melhores amigos, né? E nota que ele fala aqui espírito, mas era um homem, né? Então espírito encarnado aqui. É um dos espíritos que me são mais simpáticos. Eu estou chamando a atenção disso porque na Revista Espírita, embora esteja se referindo a um homem, está espírito com E maiúsculo, né? Porque lá no livro dos Espíritos, Kardec combinou que quando estivesse escrito espírito com E maiúsculo, estaria se referindo aos desencarnados. Mas aqui na Revista Espírita, não. Tanto desencarnado quanto encarnado, está colocando espírito com E maiúsculo. Tá? Então, assim, eu sei, é um dos espíritos que me são mais simpáticos. Aí fazem outra pergunta: quando vivo, o que entendias por gnomos? Né? Porque ele não era um apóstolo espírita, né? Então, quando vivo, o que entendias por gnomos? Ele respondeu: considerava-os como seres que podiam materializar-se e tomar formas fantásticas. Né? Então, ele considerava, quando encarnado, que seres ou espíritos podiam se materializar, e quem é materializado é visto por todos, né? E tomar formas fantásticas. Então, formas humanas ou não humanas, né? Exatamente. Aí Kardec pergunta a ele: acreditais nisso ainda? Quer dizer, que existam esses seres que podem materializar-se e tomar formas fantásticas? Ele responde: mais que nunca. Agora tenho certeza, mas gnomo é uma palavra que parece ter muito de magia. Prefiro dizer agora espírito em vez de gnomo. Então, como a ideia de gnomo, da ideia daqueles serizinhos anões, etc., né? um cabeção, um corpo bem pequeno, então ele fala assim: aquilo que eu chamava de gnomo, hoje eu chamo apenas de espírito, mas que o espírito pode sim se materializar e tomar formas fantásticas, né? Aí o Kardec faz aqui uma observação: quando vivo, ele acreditava nos espíritos e em suas manifestações. Apenas os designava sob o nome de gnomos, ao passo que agora se serve da expressão mais genérica de espírito, né? Então tá claro aqui. Ele não acreditava então que gnomo fosse aqueles serizinhos pequenininhos, feiosos, né? Bom, acreditais ainda que esses espíritos, que em vida chamáveis de gnomos, podem assumir formas materiais fantásticas? Ele responde: sim, mas sei que isso não acontece com frequência.
há pessoas que poderiam tornar-se loucas se vissem as aparências que tais espíritos podem tomar. Porque a gente sabe que o perispírito, uma das características dele é a plasticidade. Exatamente. Né? Então, o desejo... E aí ele se modifica com o interesse dele. Então, um espírito humano poderia materializar-se como um lobo, por exemplo... Em princípio, sim, né? Em razão da plasticidade. E aí, como ele geraria medo, né? Podendo levar alguns à loucura, então isso não acontece com frequência, né? Segundo essa visão desse momento desse Dr. Moore. Kardec pergunta a ele, então, que aparências seriam essas? Né? Então, que aparências esses espíritos poderiam tomar a ponto de tornar loucas as pessoas que vissem essas aparências? Né? Por que aparência? Porque aquele espírito não é daquele modo de maneira alguma. Ele apenas tomou aquela aparência. Né? Que aparências seriam essas? Aí ele responde, animais e diabos. Né? E é muito comum, infelizmente, que em razão da crença no diabo, que esses espíritos se valham, né, dessa plasticidade do perispírito e se transformem em diabos e apareçam, né, para essa ou aquela pessoa. Né? Por isso, Astênio, que a gente ouve assim, pessoas que tiveram morte aparente, né, que visualizaram um bicho de chifre, sim, de rabo, etc. Porque era como ele imaginava, dentro da doutrina deles, aqueles seres. Sim, com o André Luiz a gente aprende que a gente acaba criando esses seres, né, com a fé, fruto da nossa imaginação. Quando a fé da gente é muito robusta, né, nesses seres, de tanto pensar nesses seres, nós acabamos construindo de fato esses seres que passam a existir. Né? Obviamente que é uma existência factícia, mas é uma existência. Então a pessoa desencarna, por exemplo, e encontra essas figuras que elas mesmas criaram pela sua imaginação enquanto estavam encarnadas. Né? Bom, outra pergunta, trata-se de aparência material, tangível, ou é semelhante a que percebemos nos sonhos e nas visões? Ele responde, um pouco mais material que nos sonhos. As aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Então, na visão dele desse momento, essas aparições não poderiam ser tangíveis, mas hoje já se sabe que, embora não seja comum, pode até ser tangível, né? Então, as aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Deus não o permitiria. Então, não pode, assim, corriqueiramente existirem essas aparições, porque isso é contra as leis divinas. Mas quando existe uma finalidade maior, né, que no fundo vai acabar ajudando o progresso, esse tipo de coisa, isso permitido. É permitido, né? E o nosso tempo vai avançando e nós somos obrigados a correr, né? Mas vamos prosseguir aqui que ainda dá um pouquinho ainda. Nós estamos estudando a comunicação familiar do Dr. Moore. E a outra pergunta foi a aparição do espírito de Bergzaberno. Esse espírito de Bergzaberno nós já estudamos aqui há um monte de tempo, né? Então, ele era visto mesmo por uma menininha, né? Enfim. Exato. Então, a aparição do espírito de Bergzaberno sob a forma de homem ou de animal era dessa natureza? Ele responde, sim, é desse gênero, né? Então, mas na visão dele, se alguém quisesse apalpar aquela aparição, não conseguiria, né? Bom, aí Kardec coloca uma observação. Não sabíamos se ele, quando vivo, acreditava que os espíritos pudessem tomar uma forma tangível, mas é evidente que agora se refere à forma vaporosa e impalpável das aparições. Então Kardec entendeu que ele estava aqui se referindo à forma impalpável das aparições. Ainda são as formas que, apesar de serem materiais, elas podem atravessar paredes e daí por diante, né? Então não são tão materiais desse jeito, senão não conseguiriam atravessar paredes. Mas o nosso tempo, meu amigo, acabou, né? Mas a gente vai continuar com esse mesmo tema, né, das perguntas feitas ao Dr. Moore, no próximo estudo. No nosso próximo capítulo. Então, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por vocês estudarem conosco. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade 3386-1422 e que eu, Amaury Santos
Astênio Evangelista de Oliveira. Nós nos despedimos tendo como amigo que mantém esse estúdio o Clever. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.